Durante um jantar de família com os meus pais, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Levanta-te e sai agora. Não digas nada aos teus pais. Decidi obedecer à mensagem. E foi assim que descobri a verdade. No dia seguinte, a polícia estava a bater à porta deles. O estranho é como tudo parecia absolutamente normal antes de desmoronar. Não esperava abraços, calor ou qualquer emoção especial, mas também não estava preparado para o que realmente aconteceu. Algo que, olhando para trás, parece a armadilha mais perigosa de todas. Quando a vida parece normal, baixamos a guarda. É quando somos apanhados desprevenidos. Entrei em casa e a minha mãe gritou logo da cozinha: "Estamos quase a comer, entra, entra!" Como se eu tivesse chegado atrasado a uma festa animada. O meu pai levantou-se da cadeira quando entrei na sala de jantar um pouco lento demais, como se hesitasse, sem saber se íamos abraçar-nos ou ficar apenas nos acenos educados. Acenamos, claro. A minha irmã já estava à mesa, a deslizar preguiçosamente pelo telemóvel com aquele desinteresse adolescente que ela ainda carregava. Olhou para mim apenas o tempo suficiente para me reconhecer, depois voltou ao ecrã, oferecendo o mínimo de atenção exigido. Isso não me incomodou. Não estava ali para conquistar ninguém. A mesa estava cuidadosamente arrumada. A minha cadeira já estava puxada para mim. Um copo esperava-me no meu lugar, cheio de sumo de laranja, como sempre. Não era nada especial, sem nenhum toque festivo, apenas sumo simples, do tipo que eu costumava gostar. A minha mãe deu-me um sorriso que parecia parte de uma encenação, como se estivéssemos a fingir uma proximidade. "Ainda gostas de sumo de laranja, não é?" perguntou. Acenei que sim. Não tocava naquilo há meses, mas aquele não era o momento para abrir essa discussão. Sentamo-nos. Serviram a comida. Era uma refeição simples. Frango, batatas e uns feijões verdes que o meu pai fingia gostar, embora todos soubéssemos a verdade. A conversa foi leve. "Como está o trabalho?" "Ainda no mesmo apartamento?" "O trânsito tem estado horrível, não achas?" Respondi. Sorri. Até ri quando a minha irmã mencionou um colega que ficou preso nas portas giratórias do prédio onde trabalha. Não porque fosse engraçado, mas porque eu sabia desempenhar o meu papel. O calado, o confiável, o que não cria confusão. A meio da habitual ladainha do meu pai sobre as obras na estrada, o meu telemóvel vibrou no colo. Sem pensar muito, verifiquei a mensagem por baixo da mesa. Era curta, sem nome, sem emojis ou pontuação descontraída, apenas frases terminadas com pontos finais firmes, como se alguém estivesse a tentar desesperadamente soar calmo. "Levanta-te e sai agora. Não digas nada aos teus pais." Fiquei a olhar para a mensagem, depois lia novamente. A sala continuava à minha volta. A minha mãe a acenar com a cabeça ao que o meu pai dizia. A minha irmã a mastigar a comida, tudo a decorrer como um jantar de família normal. E, no entanto, estavam a dizer-me para sair. Como se a casa se tivesse transformado numa zona de perigo. Não me mexi. Não imediatamente. Uma dúzia de explicações passou-me pela cabeça. Talvez fosse uma brincadeira, um engano, uma burla, ou o início de alguma experiência social em que eu não me tinha inscrito. Mas, no fundo, eu sabia que não era nada disso. De alguma forma, eu simplesmente sabia. "Volto já", disse, afastando a cadeira da mesa. "Preciso de ir à casa de banho." Ninguém questionou, ninguém sequer olhou para mim. Levei o telemóvel e subi as escadas, porque a casa de banho de cima tinha uma porta que fechava completamente e trancava sem encravar. E porque, se ia ter uma conversa privada naquela casa, não seria no rés do chão. Tranquei a porta, sentei-me na borda da banheira e olhei novamente para a mensagem. Depois liguei. Tocou uma vez e uma voz atendeu. "Ainda estás aí?" "Quem é?" "É o Miguel." Miguel, o namorado ou ex-namorado da minha irmã. Era difícil acompanhar. Que raio estava a acontecer? A voz dele era baixa, tensa, como se estivesse num lugar onde não deveria estar. "Precisas de sair. Levanta-te, sai. Não bebas nada. Sai e pronto."
Não bebas o sumo. A minha boca estava seca, ainda não tinha tocado no sumo. Por quê? Não posso. Só confia em mim. Por favor. O que é isto? Perguntei. Por que é que estás? O que está aqui a acontecer? Ele hesitou. Por favor, sai daí. Não até me dizeres por quê. Ele disse algo então. Não respondi. Fiquei ali sentado um tempo depois de a chamada terminar. O suficiente para sentir o frio dos azulejos da casa de banho através da roupa. O suficiente para saber que tinha uma escolha e que já a tinha feito. Este texto é protegido por direitos de autor do canal de YouTube Vingança com Clara. Republicar, regravar ou alterar sem permissão constitui uma infração de direitos de autor. Obrigado por respeitar o trabalho criativo original. Agora, de volta à história. Ser a irmã mais velha não veio com uma cerimônia, apenas responsabilidade, silenciosa, assumida e sem fim. Éramos 3 anos de diferença. Quando éramos miúdas, os nossos pais davam-nos 5 euros por semana. Eu guardava os meus. Ela não. Passados alguns dias, ela gastava tudo em pastilhas elásticas, canetas brilhantes ou qualquer coisa que a economia da escola primária valorizasse. E depois olhava para mim. Foi quando os adultos intervieram. Ela não tem mais nada. Tu tens. Não sejas egoísta. Foi assim que começou. Não era uma regra, apenas um padrão. Se eu poupava, esperavam que partilhasse. Se ela gastava demais, esperavam que eu resolvesse. No secundário, arranjei um trabalho a tempo parcial, só alguns fins de semana numa farmácia, suficiente para comprar os meus próprios jeans sem discussões. A minha irmã não trabalhava. Era mais nova e ninguém esperava que o fizesse. Mas se ela queria algo extra, adivinhem quem era pressionado? Ela quer mesmo ver aquele filme. Ainda não tem dinheiro próprio. Tu tens. Eles ainda cobriam o essencial, mas qualquer coisa além disso tornava-se o meu problema. Quando fui para a universidade, as coisas acalmaram. Estava ocupada, sem dinheiro e a 2 distritos de distância. A minha irmã ainda estava no secundário e por um tempo senti que tinha ganho algum espaço. Depois formei-me, consegui um emprego como programadora júnior, salário inicial, benefícios básicos, mal dava para pagar a renda e os empréstimos. Mas, para os meus pais, era uma fortuna. Os pedidos começaram devagar. Podes ajudar com a matrícula dela? Os livros são tão caros hoje em dia, ela está muito estressada. Ela tinha acabado de entrar na universidade, a estudar algo vagamente relacionado com finanças. Não trabalhava, não fazia orçamentos, nunca me pedia diretamente. Era sempre o mesmo padrão. Ela pedia-lhes e eles pediam-me a mim. No início, disse que sim, porque pensei que, agora que ganhava, ajudar seria mais leve. Não foi. Quanto mais eu ganhava, mais eles queriam e nunca parecia meu. Depois veio o álcool. No início dos meus 20 anos, descobri da pior forma que o meu corpo não lida bem com ele. Meia bebida e fico fora de mim. Uma vez desmaiei depois de 2 goles de vinho. Desde então, nada. Nem champanhe em casamentos. A minha família sempre soube, mas aceitar isso de verdade era outra história. Vá lá só um pouco. Não sejas tão rígida. Não é como se fosses alérgica. Eu recusava. Eles reviravam os olhos como se eu estivesse a ser exagerada. Mas nunca foi realmente sobre a bebida. Era sobre como eles me ignoravam quando não lhes convinha. Alguns anos depois, consegui uma promoção para um cargo intermédio. Não era nada de extraordinário, mas era um passo sólido. Liguei aos meus pais para partilhar a notícia. A minha mãe respondeu: "Que ótimo! Então quanto estás a ganhar agora?" Depois veio: "Achas que podes ajudar com o semestre da tua irmã no estrangeiro? Ela está tão entusiasmada." Nada de parabéns. Apenas a mesma rotina. Pedir, esperar, seguir em frente. Então parei de dizer sim. Não houve um grande discurso sobre estabelecer limites. Apenas parei, em silêncio. Chega de só desta vez. Chega de tratar a minha conta bancária como um pote comum. Talvez ainda lhe comprasse um café de vez em quando. Mas o papel de financiadora? Reformado. E então veio o silêncio. Sem mensagens, sem chamadas.
Apenas aquele silêncio pesado que de alguma forma ainda parecia alto, como se me estivessem a castigar com a ausência deles. Passaram semanas. Depois, o silêncio quebrou-se. A tua irmã precisa de ajuda. É sério. Deram-me um valor. 12.000 euros. Não explicaram por quê. Só que ela precisava. Que eu podia pagar, que eu era a irmã dela. Recusei. Eles insistiram. Então liguei-lhe diretamente. E foi aí que a verdade veio à tona. Ela estava a jogar. Perdeu. Agora devia dinheiro. Dinheiro que não podia pagar. Estava a estudar finanças. Se isso se soubesse, não era só perder um emprego. Acabava com a carreira dela. Ninguém contrata alguém com um registro de jogo nesta área, disse ela. Perguntei, isto já aconteceu antes? Ela não respondeu. Mas eu não precisava que o fizesse. Disse-lhe diretamente, não. Não mais tarde, não a meio, apenas não. Estive a ajudar-te desde que me lembro, disse. Mas isto, não vou cobrir, não desta vez, nunca mais. Ela chamou-me fria. Disse que eu não entendia. Talvez tivesse razão, ou talvez eu finalmente não quisesse entender. Depois disso, cortaram-me. 3 semanas de silêncio total. Depois, o regresso lento, um meme. Encaminhado pelo meu pai, uma foto do quintal da minha mãe, um TikTok da minha irmã, sem legenda, e, eventualmente, um convite. Vamos jantar, só a família, esperamos que venhas. Sem menção ao dinheiro, sem pedidos de desculpa, apenas jantar. Convenci-me de que eles tinham aceitado, que tinham feito as pazes com a minha posição. Então, quando me convidaram, disse que sim. Mas algo no Miguel parecia errado. A voz dele era contida, quase sem emoção, mas havia tensão por baixo. É o sumo, disse ele baixinho. Acho que puseram algo lá dentro. Álcool, talvez? Ou outra coisa. Não sei. Mas acho que estão a planear que desmaies. A casa de banho estava em silêncio. Chão de azulejos brancos. O leve zumbido de um ventilador de teto. O tilintar distante de talheres lá embaixo. Não respondi. Por quê? Perguntei finalmente. Outro silêncio breve. Querem desbloquear o teu telemóvel, usar a tua impressão digital. Peguei no copo, inclinei-o ligeiramente e dei um pequeno sorriso. Sabe como me lembro? Disse, mas não bebi uma gota. Mais tarde perguntei casualmente. Foi alguém a chegar ao quintal? Todos se viraram para olhar. Foi quando, em silêncio, deslizei o copo por baixo da mesa, inclinei-o e deixei o sumo escorrer para o tapete. Não tudo, só o suficiente para parecer convincente. Absorveu-se rapidamente. Sinto-me estranha, cansada. A minha mãe inclinou-se para mim. Os olhos dela eram puro cuidado, como se estivéssemos a jogar um novo jogo. Estás bem? Sim, disse. Acho que só preciso de deitar-me um pouco. Ninguém hesitou. Ajudaram-me a ir para o sofá como se eu fosse preciosa, como se fossem cuidadores, não ladrões. Deitei-me, fechei os olhos, tentei não pensar no quão rápido o meu coração batia. Apenas respirar, tranquilo, devagar, não estremecer. O assento do sofá estava quente sob o meu ombro. Alguém colocou uma manta sobre as minhas pernas, e então ouvi. Ela está a dormir? Sussurrou a minha mãe. Sim, está desmaiada, disse a minha irmã. Ok, respondeu o meu pai. Vamos fazer isto rápido. Ouvi o som do meu telemóvel a ser levantado. Depois, algo pior. Dedos a envolverem a minha mão. O meu polegar a ser levantado suavemente, mas com intenção. A minha pele pressionada contra o sensor. Uma pausa. Depois uma leve vibração, desbloqueado. Havia algo silenciosamente horrível nisso. A coordenação casual, o fato de não hesitarem, simplesmente o fizeram. Ok, sussurrou a minha irmã. Estamos dentro. Mais toques, o som de números a serem inseridos. Número de conta, disse o meu pai em voz baixa. Ela tem tudo guardado. Quanto vamos transferir? Perguntou a minha mãe. Não tudo, disse o meu pai. Só o suficiente para resolver.
Resolver o quê? Mantive a respiração estável, mantive os olhos fechados. Ela nem vai notar, disse a minha mãe. Se for limpo, ela vai pensar que foi ela própria a transferir. Eu disse-vos, disse a minha irmã. Ela sempre desmaia depois de uma bebida. Só precisávamos que dormisse durante isto. Aí estava, dito em voz alta, os três juntos, um toque, uma pausa. Está a pedir um código, disse a minha irmã. Código, disse a minha mãe. Verificação em 2 passos, murmurou a minha irmã. Ela mudou isso. O meu pai praguejou em voz baixa, um suspiro irritado. Tenta outra aplicação. Toques. Mais toques. Mesma coisa, tudo bloqueado. Ficaram em silêncio por um segundo. Depois a minha mãe disse, põe o telemóvel de volta. Fizeram-no, sem pedidos de desculpa, sem hesitações, sem questionarem. Esperei. Dei-lhes espaço para se sentarem novamente, para se tranquilizarem. Então, abri os olhos. Sentei-me devagar, pisquei os olhos como quem acorda de um sono leve. Desculpem-me, disse. Não sei o que foi isso. Pareceu que desmaiei por um segundo. Eles olharam para mim como se não soubessem o que eu era. Tens a certeza de que estás bem? Perguntou meu pai. Sim, disse. Acho que só preciso de apanhar ar fresco. Peguei no telemóvel. Segurei-o como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse sido usado contra mim. Na verdade, acho que vou para casa. Tenho trabalho cedo amanhã. Eles acenaram, sem protestos, sem ofertas constrangedoras para me acompanharem à porta. Apenas um coro suave de obrigado por vires, chega a casa em segurança, diz-nos quando chegares. Como se não tivéssemos acabado de cruzar uma linha sem volta. Na porta, abraçamo-nos, como sempre. A minha mãe, o meu pai, a minha irmã, um após o outro. Não foi planeado. Apenas aconteceu. Hábito, tradição, reflexo. E assim que começou, algo se quebrou. O perfume da minha mãe. O casaco do meu pai, a mão da minha irmã a roçar no meu braço. Coisas normais, familiares e todas envenenadas. Agora sentia-o subir no peito. Um peso que não sabia como carregar. Esta é a última vez, pensei. A última vez que os abraço. Depois desta noite, não há volta a dar. Quase chorei. Não chorei, mas quase. Afastei-me. Sorri, como se não estivesse a partir-me por dentro. Obrigado pelo jantar, disse. Eles sorriram. Abri a porta e saí. Não lhes disse o que sabia. Não perguntei o que puseram no copo. Não disse uma palavra. Mas antes de sair da casa de banho naquela noite, fiz exatamente o que eles nunca contaram. Não os impedi de entrar no meu telemóvel. Facilitei. Deixei o acesso por impressão digital exatamente onde esperavam. O que mudei foi a segurança do meu banco. Adicionei autenticação em 2 fatores, não do tipo fácil. Autenticação verdadeira, algo que não podiam falsificar com o meu polegar. Então, quando tentassem transferir dinheiro, a aplicação registraria a tentativa, pararia a transação e deixaria um rastro. E depois, configurei a gravação, não com uma luz vermelha óbvia ou um ponto a piscar. Se vissem isso, não teria funcionado. Mas eu sei como gravar áudio em segundo plano, sem notificações, sem aplicações visíveis, nada no ecrã. Essa é a parte que eles não perceberam. Trabalho em tecnologia. Construo sistemas para pessoas que tentam ser mais espertas que outras. E sabia exatamente o que eles ignorariam. Enquanto desbloqueavam o meu telemóvel e tentavam roubar-me, estavam a gravar-se a si próprios. Cada palavra, cada tentativa, tudo. Eles pensaram que eu estava inconsciente, mas a verdade é que eu estava um passo à frente antes mesmo de voltar para a mesa. Conduzia até a esquadra como se fosse ao supermercado. Não depressa, não a tremer, apenas firme. Estacionei, entrei, fiquei na fila atrás de um tipo a perguntar sobre multas de estacionamento e depois disse à mulher atrás do balcão que precisava de denunciar um crime. Ela perguntou, que tipo? Drogaram-me, disse, e tentaram roubar-me. Tenho a gravação. Ela piscou os olhos. Sabes quem foi? Sim, disse. Os meus pais e a minha irmã. Foi quando ela parou de piscar.
Deram-me uma cadeira numa sala silenciosa, com um agente que não perguntou por que não fui ao hospital ou por que não estava a chorar. Apenas ouviu. Toquei o clipe de áudio. Ele ouviu tudo antes de perguntar. Percebes o que eles estavam a tentar fazer? Sim, respondi. Queriam o meu dinheiro. Enviei-lhe um ficheiro, apontei os carimbos de tempo e expliquei os registros de atividade na minha aplicação bancária. Ele acenou muito, tomou algumas notas e digitou cuidadosamente num sistema informático que parecia ter pelo menos uma década de atraso. Isto é sério, disse. Encolhi os ombros. Sim, era. Ele perguntou se eu estava bem, se tinha onde ficar, se precisava de algum tipo de apoio. Disse-lhe que já tinha saído. Foi a primeira vez que apresentei uma queixa na polícia, mas não senti medo. Não mais. 2 dias depois, o meu telemóvel não parava de vibrar. 3 mensagens e uma mensagem de voz, tudo antes do meio-dia. A primeira era da minha mãe. Denunciaste mesmo a tua própria família? Depois, o que há de errado contigo? Não respondi. A minha irmã deixou uma mensagem de voz. A voz dela parecia tensa, quase trêmula. Foi só um erro. Tornaste tudo pior do que precisava de ser. A seguir, uma chamada do meu pai. Deixei ir para o voicemail também. Achas que a polícia vai resolver isto? Disse ele. Vais destruir tudo. Não se faz isto à tua própria gente. Respondi uma vez por mensagem. Drogaram-me. Tentaram roubar-me. Isso não é família. Isso é crime. Depois bloqueei-os. Todos. Mãe, pai, irmã, chats de grupo, todos os contatos, até as permissões de emergência. Mudei o meu número de telemóvel, reescrevi o meu testamento, congelei o meu crédito por precaução. Pensei que cortar laços doesse mais, mas não. Parecia que finalmente conseguia respirar. Eles não contestaram as acusações. Não depois do áudio. Não depois das tentativas no banco, perfeitamente sincronizadas com os carimbos de tempo. Não depois de o detetive dizer, podemos resolver isto da maneira fácil. Fraude tentada. Uso indevido de biometria. Conspiração. Administração de uma substância sem consentimento. Os 3, juntos. A gravação disse tudo o que eu não precisava de dizer. Ficaram com liberdade condicional. 1 ano. Multas. Serviço comunitário. Ordem de não contacto. Sem tempo de prisão. Mas a mancha ficou. Nunca mais os contactei. Nunca perguntei como as coisas acabaram. Mas as notícias chegam. Eventualmente um primo, do lado do meu pai, mencionou que eles venderam a casa, dívidas, honorários legais, tentando salvar o que restava. Ninguém na família reagiu. Apenas silêncio. Quanto à minha irmã, vi-a uma vez por acaso num supermercado do outro lado da cidade. Ela não me viu, ou talvez tenha visto e apenas continuou a olhar para a prateleira como se ali estivessem todas as respostas. Estava a usar um polo e um colete, a empilhar rolos de papel, evitando qualquer contato visual. Acho que finanças não era o caminho certo, afinal. Não disse nada. Apenas paguei pela minha massa e saí. O namorado dela desapareceu. Soube por um conhecido comum. Não. Alguém próximo. Apenas alguém que ainda acompanha todos. Aparentemente, ele mudou-se algumas semanas depois de tudo vir à tona. Sem drama. Apenas fez as malas e sumiu. Algumas coisas não precisam de explicações. Falam por si mesmas. E eu não recebo mais mensagens a pedir ajuda. Sem chats de grupo. Sem culpa disfarçada de dever. Trabalho. Durmo. Abro o frigorífico e sei que tudo lá dentro foi comprado por mim, para mim. Pensei que cortar laços seria duro. Em vez disso, foi libertador. Então, o que acham? Fui longe demais ou não o suficiente? Deixem um comentário abaixo e não se esqueçam de subscrever para mais.